Ninguém faz um transplante e sai dele como se não tivesse acontecido nada, né? O primeiro transplante aconteceu no dia 16 de maio do ano passado. O paciente foi o agricultor Vilamir Vesterich. Eu, quando fico pensando naquele 16 de maio, tem algumas coisas que ficaram muito nítidas. Assim. Primeiro, a intensidade do medo. Eu nunca senti tanto medo. O primeiro transplante de pulmão no mundo foi feito em 1963, em Jackson, Mississippi. O caso evoluiu mal, mas ele viveu 18 dias, o suficiente para provar que era possível viver com um pulmão transplantado. Mas em 86, eu assisti uma apresentação dos primeiros 21 casos de transplante de pulmão feitos em Toronto, com resultados muito interessantes. E eu voltei do congresso de 86 com a ideia de que nós íamos transplantar pulmão na Santa Casa. O trabalho começou com a preparação do hospital, e a preparação envolvia basicamente uma coisa fundamental, que era a criação de uma terapia intensiva compatível com a complexidade de um pós-operatório de transplante de pulmão. Em janeiro de 89, inaugurou-se a UTI do Pavilhão Pereira Filho, e 5 meses depois a gente fez o primeiro transplante de pulmão. No final de 88, internou no pavilhão o Vilamir Vesterich, que era um rapaz do oeste de Santa Catarina, de Vargião do Oeste, 27 anos, uma doença pulmonar progressiva, dependente de oxigênio há 3 anos, e a admissão dele no hospital significava que ele nunca teria alta se nós não fôssemos ousados e competentes para substituir os seus pulmões. Com aqueles pulmões originais, ele nunca sairia do hospital. Quando o Vilamir chegou, isso era uma dose de ansiedade, porque agora sim, agora as coisas ficaram com cara de realidade, né? E a realidade sempre é mais assustadora do que a fantasia, né? Por trás dessa angústia, dessa ansiedade, tem uma pessoa cuja vida depende dessa iniciativa. E nesse sentido, não tinha nenhum paciente mais estimulante do que foi o Vilamir. Quando nós soubemos que tinha um doador, a proximidade desse doador, do grupo sanguíneo correto, do tamanho correto, oficializou o medo, né? Quando finalmente confirmaram que era compatível, nós fomos aqui no Hospital São Francisco, e nós retiramos o pulmão esquerdo e fizemos um longo trajeto dentro da Santa Casa até o Pavilhão Pereira Filho. O surpreendente desse trajeto é que nós percorremos, eu e um amigo querido, o Dagoberto Godoy, em absoluto silêncio. Era inacreditável que 2 amigos tão fraternos, numa situação de interesse comum, não tivéssemos nenhuma palavra para... Se isso não é pânico, não existe pânico. O medo começa a dissipar quando você começa a fazer o transplante. Quando a gente terminou o implante e o pulmão foi insuflado pelo anestesista, e tudo foi para o lugar, assim, a oxigenação normalizou, a pressão normalizou, aí houve uma euforia no bloco cirúrgico, porque daquele ponto em diante todo mundo sabia o que tinha que fazer. Né? A sensação de comemoração por parceiros que estão sofrendo da mesma maneira, silenciosamente, e depois ficam ruidosos para festejar, isso é uma experiência inesquecível. Né? 30 anos depois e 640 transplantes mais tarde, não dá para negar que essa responsabilidade, esse esforço, essa expectativa, esse sofrimento geraram um retorno de gratificação, né? E muito festejo a parceria que eu tive esse tempo todo, né? De pessoas que eram capazes de se entregar com intensidade total, de sofrer quando as coisas davam mal, capazes de chorar abraçados quando tudo dava errado, e com a certeza de que um dia nós festejaríamos.